ouvintes internautas, fé do povo, é o engarrafamento, é a grande carreata anunciando Jesus, é o grande evento de amanhã, vai ficar marcado. Cadê a buzina? É o povo com fé, é o povo com fé, porque amanhã vai ficar marcado na história de Nova Friburgo, esse grande evento, dia 25, amanhã às 9 horas da manhã, ao lado da rodoviária norte. Aguardo vocês, é a fé do povo, o povo tá com fé, o povo tá na expectativa para amanhã, o povo tá na fé, na ansiedade, porque chegou o dia do milagre, da cura, da libertação para tua alma. Cancerosos, aidéticos, você que já não sabe mais o que vai fazer da tua vida, é amanhã às 9 horas, vem receber a vitória!